E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 19, 14, 15 do 4. Vamos aí para mais uma live de mercado direto por muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, sugestão, crítica, elogios, pode deixar no comentário abaixo. Vem comigo. Galerinha, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Hoje eu vou mostrar um gráfico para vocês que eu estava desenhando. Já tinha ele desenhado, mas eu não mostro muito ele. Mas hoje eu vou mostrar umas coisas interessantes aqui, tá? Então, vem comigo e vamos ver o que está acontecendo com o nosso querido Bitica, galera. Olha só, ontem a gente fechou acima, a gente fechou com uma vela totalmente positiva. E eu estava falando aqui para vocês que, teoricamente, ele teria que vir buscar aqui a região de 50, que estava lá no 68, mais ou menos, né? Só que o mercado já rejeitou novamente essa região muito importante aqui, que é a região dos 64. 64 atualmente, né? 394,88. Isso aqui é um pouquinho preocupante. Ainda mais que, como eu falei para vocês, o mercado ele poderia vir buscar essa região, teoricamente era para vir buscar essa região, e aqui serviria como uma região de resistência, né? Mas ele nem chegou a bater lá novamente na VWMA, como vou deixar aqui maiorzinho para vocês. Ele nem chegou a bater lá na VWMA e ele já sentiu aqui e está querendo renovar fundo. Então isso é muito, cara, muito importante para a gente, tá? Para a gente ficar atentos aí no Bitcoin nas próximas semanas, porque essa configuração aqui, ela começa a mostrar uma certa fraqueza. Eu estou fazendo esse vídeo agora 19:16 porque fica mais fácil para mim. O certo era para fazer assim que fechasse essa vela, que falta 1h43, mas aí eu vou me ocupar, então não vai dar para gravar nesse horário, tá? Mas o que eu vou falar aqui é atualmente o que está acontecendo, e vou falar se a vela fechar em ambas essas acima do 64 ou abaixo de 64, beleza? Então assim, pela configuração que está hoje, se o mercado tivesse fechado nesse exato momento aqui, a gente já demonstraria uma fraqueza maior ainda, né? Porque ainda não fechou, pode ser que o mercado feche acima de 64, pode, quase impossível, falta 1h43, eu creio que vai fechar aqui abaixo dessa região. E mesmo demonstrando essa fraqueza, o próximo alvo é 59.980,39. Seria praticamente 50% dessa barra do dia 28, que ainda segura muito o mercado. Então, tentou romper uma vez aqui, tentou romper uma vez aqui, né? Tentou atacar, na verdade, aqui tentou romper, aqui não conseguiu, aqui rompeu, né? Tá rompendo aqui. Pela uma, duas, três, 4 tentativas aqui, que está conseguindo agora efetivar essa tentativa aqui de rompimento. Então, esse rompimento aqui, cara, me fala muita coisa. Essa renovação aqui de fundo também me fala muita coisa. Significa que a gente está aqui realmente tendo um desencarteiramento aqui pela parte aqui dos vendidos, né? Os vendidos aqui estão tirando aqui, cara, estão vendendo. Isso aqui eu estou falando de gente grande, tá? Quanto isso, lá no gráficozinho de 6 horas aqui, a gente está tendo um aumento bacana aqui das sardinhas, as sardinhas aqui comprando aqui nessa região, tá? Estão comprando, e aqui os grandes aqui, eles estão realmente aqui vendendo aqui, né? Até o momento eles estão vendendo. Só que a gente ainda tem pontos aqui interessantes, pontos ainda de segurança, né? Então, por mais que o mercado ele esteja configurando aqui uma fraqueza, eu tenho pontos interessantes aqui, que é justamente esse ponto aqui, é um ponto interessante que está nos 59, e esse ponto aqui é um ponto ideal aqui, que está no ponto de 55, são pontos totalmente interessantes aqui para a gente, né? Então, esses pontos aqui, por pior que seja a situação, o mercado ele pode vir buscar 55.711,92, ainda está dentro dessa configuração aqui, né? Ainda está dentro dessa casa aqui da galera do dia 28. Continuamos ainda dentro da região 5 de março de 2024, aquele pico de volume elevado, né, que fez no dia 5 de março aquela queda, é um pouquinho mais elevado que o dia 28, então estamos dentro ainda dessa barra de atividade profissional. Então qualquer upzão aqui para cima aqui é totalmente aceitável, porque a gente está dentro de um acampamento ali de instituição, certo? Então esses pontos aqui de 59.980, 55.711,92 são pontos totalmente pontos aqui de defesa aqui dessa galera, tá? Esses pontos são interessantes, mas mercado na falta 1h40, a gente está demonstrando sim fraqueza. Se a gente fechar baixo aqui, renovando esses fundos aqui, isso segue ainda mais forte, essa confirmação de fraqueza do mercado, para o mercado vir buscar essas regiões aqui. Por outro lado, quando a gente vai ver o SDT aqui, ele continua mostrando força aqui na compradora, né? A gente não rompeu a VWM para baixo, então ele está entrando em uma grande concentração de volume aqui, uma grande acumulação. A gente teve um play que entrou no dia 13 de abril e no dia
14 de abril, que são esses dois candles aqui. Então, esses dois candles aqui são candles fortes, e se eu for levar em consideração aqui todo esse candle, a gente está ganhando 50% dele para cima. Então, aqui já deixa um pouquinho a gente alerta, porque a gente sabe que quando isso acontece, a configuração acontece, a gente tem aqui não uma barra de freio, e sim uma barra de continuidade. Possivelmente, se isso aqui se confirmar, próximo alvo vai ser reviu buscar ali 5,39, fazendo assim com o Bitcoin ele vinha buscar os patamares aqui mais abaixo, tá? Então aqui, esse candle aqui é o candle interessante, eu não cheguei a marcar ele porque a gente está praticamente dentro aqui, ó, mas se eu for marcar ele está aqui nesse ponto, os 50% está passando nessa região aqui, e praticamente aqui o fechamento ele já vai, né, ficar acima dessa região. Então a gente espera que, se realmente fechar aqui, há grande chance de o mercado aqui pegar a retomada de alta, fazendo assim com que o Bitcoin caia. E segue muito com a leitura que a gente tem aqui de acumulação aqui no ABV. Então a galera está acumulando bastante aqui, fizeram duas entradas aqui, né, aquele confusão toda da guerra aí. Então a gente teve esse aumento expressivo aqui do volume, e o que seria interessante no STT era perder os 50% e ficar abaixo, não acima. Como está chegando aqui para fechar acima, é uma grande possibilidade isso aqui ser uma barra de ignição para a gente atacar próximos alvos, e o alvo principal seria 5,39, que é a dífice lá daquela distribuição do topo, né? Então fiquem alerta aí, se isso aqui realmente se confirmar, o Bitcoin tende a corrigir para vir buscar ali 55.711,92. Então esses pontos aqui são pontos totalmente interessantes, tá? Quando a gente... Certo, beleza. Agora, galera, eu vou mostrar um gráfico para vocês aqui, mensal no Bitcoin. É um gráfico que eu acho que eu não mostrei para vocês aqui, mas eu já tenho desenhado ele aqui, o mensal. No mensal, a gente foi buscar ali 73, foi buscar máximo. Esse aqui já estava marcado, né? Geralmente eu não mostro, mas aqui, ó, esse aqui é todo o alvo que eu marquei para o Bitcoin aí, 112.863,87. Vai chegar? Não sei. Então, assim, é um gráfico que eu estou monitorando, né? E o que eu fiz aqui? É a mesma coisa, galera. Não muda muita coisa do que a gente está estudando. Então, aparentemente aqui, ó, aqui no mês de setembro de 2022, agosto de 2022 e junho de 2022, a gente teve atividades profissionais. Essas atividades aqui representam essa barra, essa outra aqui e essa bem pequena aqui, que ninguém dá nada por ela, beleza? Ó, se for aumentar aqui, a gente vai ver aqui, ó, no gráfico mensal, que essa barra aqui é a barra, cara, top das tops aqui, né? É a barra que teve mais atividade profissional. Se eu for marcar ela para vocês, eu já mostrei esse negócio para vocês aqui, mas eu nunca com as marcações. Então aqui, ó, se eu fosse marcar ela aqui, o que eu tenho aqui? 50% nessa região. Então o Bitcoin aqui, né, nesse mês aqui foi negativo, né? Mês negativo até que ficou positivo e veio testar aqui, ó, e depois disso não perdeu. Então esse camarada aqui, ó, fez toda essa varredura aqui, pegou toda essa liquidez aqui e jogou o mercado para cima bonito. Então agora aqui eu peguei esse último fundo com o OBV e marquei nele uma difference para eu saber mais ou menos onde é que está o preço médio desse mês. Opa, perdão. Desse mês aqui, que foi o mês de dezembro de 2022, a gente não teve volume tão elevado, mas a gente teve um pico ali do nosso querido OBV. Foi o pico de volume aqui do OBV aqui, o pico mínimo. Tá? Por que tu não marcou onde tem mais volume aqui? Poderia ter marcado isso. Se eu for marcar aqui, eu nem sei, ó. Se eu fosse marcar nessa região aqui, ia ficar um pouquinho, ó. Se fosse marcar essa região aqui, a gente perdeu esse ponto. Só que eu estou marcando justamente no ponto do OBV. Opa, agora lascou, que agora tá perdendo aquele ponto ali, ó. Tá vendo? Ai. Mas beleza, vamos lá, deixa eu marcar de novo aqui. Eu tô marcando o último volume, tá? O último volume ali. Se vocês quiserem marcar no celular de vocês, você vê como é que fica. Pronto, tá no mínimo aqui. Então, esse ponto aqui é um ponto interessante para mim. E esse ponto, depois de toda essa alta, o preço médio dessa galera tá lá no 24,018,94 agora, subiu. Tava 92, 93, subiu agora. Então, aqui eu tenho uma onda 1, né? E aí eu tenho uma retração como onda 2. E aí eu tenho uma expansão aqui de onda 3. Então, esses meses aqui, ó, começando aqui, ó, setembro de 2023, outubro, todo esse tempo aqui, toda essa alta aqui, grande, né? Então, a gente chegou a bater certinho, perfeito, no 73.935,83. Então, agora,
a gente teria aqui uma possível retração, a gente está tendo uma possível retração. Essa retração eu botei como base ali esse último ponto 54, 471,81. É um ponto interessante? Cara, eu fiz isso por quê? Porque aqui eu estou marcando aqui um ponto de canal de referência, né? E aqui seria para mim zona neutra. Só que se eu fosse marcar novamente aqui a FIMATE aqui para essa região, eu teria que marcar novamente. Então, foi no olho mesmo, tá? Então, esse ponto aqui eu marquei justamente essas duas linhas verdes como retração. Essa retração pode vir mais para baixo, para vir buscar esse 44? Pode. Então, isso a gente vai ver com o decorrer do tempo, dos meses aí, né? Porque isso aqui é gráfico mensal, tá? Então, assim, na minha teoria aqui, se a gente tiver uma correção forte, ela poderia chegar no 54, 461,81. Eu queria ver onde é que estava mais ou menos ali a POC. Só que a POC, se eu for gravar aqui no mensal, que é justamente esse ponto que eu estou passando aqui para vocês, eu teria ali mais ou menos ali nos 19 mil dólares, né? Isso que eu quero, né? Eu quero pontos de volume aqui, ó, como nessas regiões aqui mais ou menos aqui também, tá? Se eu fosse marcar tudo, né? Tudo aqui, eu não estou marcando tudo, estou marcando só esse momento aqui, ó, tá? Eu não estou marcando lá de baixo, estou marcando só esse momento, tá? Certo? Então, onda 1, onda 2, onda 3 e possivelmente depois de uma onda 3 aqui a gente tem uma correçãozinha, tá? E aí caminha a humanidade, certo? Então, esse aqui seria uma retração que eu estou de olho. Essa retração aqui é uma retração interessante. Seria muito bom ter uma barra vermelha aqui para eu ter mais ou menos essa sensibilidade aqui de até onde o mercado ele pode alcançar. Lembrando que dentro desses ciclos aqui tem subciclos que a gente chama, né? Ou seja, dentro desse ponto aqui eu posso muito meter os 50%. E aí eu não marquei esse 50%, e sim a expansão máxima. Então, por isso, a minha onda 4, ela está dentro aqui dos 54.771,81. Isso é gráfico mensal. Então, tem onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, e seria a expansão máxima aqui de onda 5. Ah, mas essa onda 5 aqui está muito grande. Realmente está muito grande. Mas está aqui, desenhada, tá? Desenhada. Obviamente que essa onda 5 aqui, ela pode vir buscar essas regiões aqui, ó. Vou deixar, eu vou botar no verde para não ficar muita coisa para vocês. Então, eu vou colocar aqui tudo no verdinho, tá? Então, essa onda 5 aqui poderia bater nos 93.399. E com isso tudo, galera, com isso tudo aqui eu teria um ciclo, né? E aí, possivelmente, o que acontece? E a onda 5 aqui, a gente pode fazer esse movimento. Ó, esse movimento aqui, né? Para poder fazer o outro movimento de impulsão aqui, ó. E assim chegar nos 112.863,87. Aí eu falaria que isso aqui tudo é uma onda 1, tudo aqui uma onda 2, onda 3 e assim caminha a humanidade, beleza? Então isso aqui é uma coisa que eu fico olhando. Então eu coloquei aqui na onda 5, mas eu não estou falando que essa onda 5 aqui ela vai ser reta. Obviamente que não. A gente tem todos esses níveis aqui de resistência, mas eu vou colocar aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui como ponto principal aqui nos 93.399, como onda 5. Porque aí teria retração e depois novamente uma impulsão e possivelmente aqui eu já poderia falar que isso aqui tudo é uma onda 1 para continuar todo o ciclo de alta aí do Bitcoin, tá? Então, galera, isso aqui é uma coisa minha, tá? É uma coisa que eu fico rabiscando, não estou dizendo que isso aqui vai acontecer, mas é o meu desenho, tá? Esse aqui é o meu desenho, beleza? Eu não vou nem botar aqui, vou botar aqui. Eu tô querendo marcar lá para cima mesmo. Ah, eu vou botar aqui, vou logo salvar, beleza? Vou pegar aqui e salvar, tudo certinho. Pronto, salvei. Então, ali, a onda 5 teria dado no 103.178,42, tá? Então, eu vou ficar monitorando isso aqui. Não coloquei para aparecer nos próximos, nos outros tempos gráficos, somente no mensal. E no mensal, a gente tem aqui, ó, um grande volume, galera. No mensal, cara, olha a distância que eu tenho da VWMA. Olha a distância, né? Então, cara, é muita coisa, né? Então, é muita coisa. Então, vamos ver como é que o mercado ele vai se comportar, se ele vai chegar aqui. Com certeza, na minha opinião, ele não vai chegar reto. Obviamente, ele vai ter aqueles repiques aqui, vai ter os fractais, porque dentro dessas ondas aqui tem os fractais. Se tu for diminuir isso, tu vai encontrar os fractais, mas não vou ficar falando isso porque a lógica não é falar sobre isso, tá? Isso aqui é só o meu gráfico aqui no mensal, aqui, o que eu espero, beleza? Dito isso, vamos aqui no gráfico semanal. Semanal aqui já é outra marcação, não tem nada. Galera, meu mensal é totalmente diferente do semanal e do diário, beleza? Isso aqui é mensal. Pode ver que tudo que eu coloquei aqui, ó, se for ver aqui, só tá para mês. Só mensal. Eu não quero que nada disso aqui vá lá pro semanal. O semanal é totalmente diferente. Então aqui eu vim pro semanal. E no semanal, o
que está acontecendo? O que está me preocupando aqui no semanal? No semanal, galera, olha só, a fraqueza aqui no Bitcoin, né? Pô, infelizmente, né, galera? Eu não posso ficar sendo torcedor de gráfico, né? Então, assim, o que está segurando bastante o Bitcoin aqui no semanal é justamente essa média. Essa média aqui foi do dia 4 de março de 2024, na semana começando ali 4 de março de 2024. Esse ponto ali é um ponto interessante, porque ele já defendeu uma vez, duas, está tentando defender novamente aqui. Então, esse ponto é um ponto interessante. Se nós perdermos esse ponto interessante, a gente teria ali uma queda ali para vir buscar a região ali de 60 mil, né? 60 mil, ponto 93, seria aqui os 50% dessa expansão, tá? Então, note que aqui eu não fiz aquela coisa toda, né? Só no mensalzão que está aquilo ali. Então, aqui, ó, se tu for colocar no que é no semanal, eu poderia marcar lá do fundão no semanal, só que eu peguei daqui, porque esse semanal, ele tá junto com o diário. E aí no diário eu peguei mesmo o topo daqui, ó, tá? Então por isso que tá diferente. Também não posso ficar brincando assim, vou marcar uma FiMate aqui no diário, uma específica pro semanal e uma... Não, aí não tem condição, eu vou me perder tudo, né? Mensal, beleza. Mensal comigo no olho muito tranquilão. Mas aqui no semanal tem que ser a mesma coisa do diário. Então eu poderia muito bem aqui no diário pegar aqui e jogar lá de baixo, né? Ó, poderia pegar aqui muito bem e jogar lá de baixo, mas não, eu peguei daqui mesmo, comecei a configuração daqui, e aí para mim essa configuração tá boa, então eu não vou mexer nela, tá? Não vou mexer nela, certo? Então vamos para aqui pro semanal, rapidão. Vamos lá, cara, tá gravando? Tá. Beleza, então aqui no semanal a gente tá segurando bastante, olha como tá perfeito essas marcações, por isso que eu não vou mexer. A gente bateu lá 72, 689, uma vez, duas vezes, olha como tá perfeito essa marcação, então eu não vou mexer nessa marcação, tá? Então não vou mexer nessa marcação. Então esse ponto aqui é interessante. Então aqui, se eu for gravar, se eu for passar no que aqui no semanal, se eu for colocar ondas aqui, eu poderia muito bem pegar isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde é que tá onde é que tava aqui, rapidamente. Eu geralmente costumo contar as ondas no maior pico de volume do market, quando começa, na verdade, o pico do market. Então, eu pegaria essa onda... teria que pegar dali, né? Mas aqui tem muita coisa, né? Então, eu poderia pegar essa onda aqui, ó. 1, 2, 3. Ficaria muito ruim aqui se eu pegar essa região. Não, eu prefiro... Se eu fosse marcar, eu marcaria aqui, ó. Onda 1, 2, 3, 4, né? Mas eu não vou fazer isso, não. Então, aqui, esse ponto aqui é um ponto interessante, mas não vou fazer isso, tá? Então, no semanal aqui está tendo essa correção e me preocupa no semanal justamente essa fraqueza aqui do OBV. O OBV, galera, ele está mostrando fraqueza e diferente, o OBV ele já fechou. Pode ver aqui, ó, do semanal. Se tu for pegar aqui, geralmente quando ele fecha, ele faz essa... Ele deixa aqui na horizontal, né? Fechou aqui, ele deixa na horizontalzinho aqui, ó. Ele já fechou, ele fechou bem aqui, bem abaixo. Então, aqui, isso aqui é uma fraqueza no Bitcoin, galera, tá? Isso aqui realmente... se caracteriza uma fraqueza. Olha esse tempo todo que a gente está andando aqui e agora a gente começa a fechar abaixo. Então isso é preocupante, mas ainda dentro dessa região aqui de VWAP. Então qualquer volta que o mercado der aqui para cima é aceitável, tá? É aceitável, beleza? Vamos pegar aqui, vamos colocar aqui no gráfico diário. Eu vou novamente pegar aqui e colocar aqui e eu vou salvar, né? Para não ficar muito ruim. Pera aí. E aqui é nosso querido gráfico diário, mas acho que eu já falei para vocês agora, né, sobre o gráfico diário, o que estava acontecendo. Espera aí, deixa eu salvar aqui. Beleza, já falei para vocês aqui do gráfico diário que está acontecendo. Para mim, no semanal está mostrando fraqueza, aqui no diário, aqui, ó, tá tentando romper, tá tentando renovar esse fundo, não é bom. A gente nem chegou a bater ali na VWAP, nem chegou a bater na VWAP. Então, isso aqui é totalmente negativo para o Bitcoin, infelizmente, tá, galera? Infelizmente, não é uma coisa muito boa que eu tenho para falar sobre o Bitcoin. Realmente está demonstrando fraqueza aí. Tá? E sim, o próximo alvo seria aqui 59.980 aqui. Vamos esperar esse fechamento. Tá tentando uma retraída agora, mas possivelmente não vai fechar ali acima de 64.250. Se fechar acima de 64.250, aí beleza, positivo. E aí eu acredito novamente que o mercado ele tende a vir buscar 68. Se fechar abaixo, cara, se fechar abaixo aqui, toda essa configuração que eu já falei, é mais fácil de bater 59.980 aqui, o próximo alvo do Bitcoin. Certo? Beleza? Galera, então é isso, né? Então aqui o Bitcoin, aqui, o SDT mostrando totalmente força, né, cara? Não tem como. O SDT tá mostrando força, tá aqui, cara. Não tem como. Tentou romper, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. Pra cima aqui não conseguiu. Totalmente força positiva pro SDT. Isso aqui é negativo pro Bitcoin, né? Então,
aqui possivelmente pode ver um SDT que vir querer buscar 5.39 e 5.39 você sabe que vai fazer, que vai acontecer com o Bitcoin, né? Que ele vai querer buscar a região de 55 ali, mais ou menos. Beleza? Galera, então é isso. É só uma atualização super rápida aqui do que o Bitcoin está apresentando para a gente. E sim, o Bitcoin está apresentando força maior vendedora. Infelizmente, galera, está tendo uma fraqueza aqui no mercado, tá? O SDT, sim, a gente tem maior força compradora. No gráfico semanal, eu vejo não tem para onde correr, eu vejo essa fraqueza no semanal. Tá? No gráfico diário, não. No gráfico mensal tem força aqui, só que a gente está muito distante, cara, muito distante da VWMA. Então, de qualquer maneira, se confirmar lá, a gente pode querer vir buscar regiões aqui de 50, né? Que eu nem marquei aqui os 50. Vamos esperar fechar esse mês. Quando fechar esse mês, aí eu começo a desenhar aqui o Bitcoin no mensal, beleza? Então é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. E é isso, galera. Vamos ter agora esperar aí o que vai acontecer com o Bitcoin aí na semana, né? Muito perto aqui pro halving. E é isso. Tamo junto. Até mais. Boa operação a todos.